estavam ali presentes, eles ouviram e ouviam as palavras, viram e ouviram o reino de Deus ser anunciado na sua própria língua. Olha que maravilha, irmãos e irmãs, o que Deus faz para que todos compreendam, porque compreendendo começa a entender, e entendendo mais vai amar, e amando vai praticar, vai viver. E é isso que Deus quer e deseja de cada um de nós, que nós possamos cada vez mais entender, compreender e amar a sua palavra, porque quando já tem um ditado que diz, né, que quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. E quando nós amamos, nós vamos procurar viver aquilo que nós aprendemos. Nós vamos procurar fazer sempre a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, o autor é o próprio Espírito Santo. Nós sabemos que foi escrito por alguns homens, né? Vários evangelistas, várias pessoas escreveram o Antigo Testamento, vários escreveram o Novo Testamento, as cartas, mas tudo inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o verdadeiro autor da palavra de Deus é o Espírito Santo, não são aquelas pessoas. Eles foram apenas instrumentos para escrever. Da mesma forma que hoje também nós somos instrumentos para anunciar o reino de Deus. Cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, mas nós somos instrumentos para anunciar a palavra de Deus. E quem devem ser esses anunciadores? Todos nós batizados, como eu já disse, porque esse é o compromisso nosso. Nós vamos ver lá no final do Evangelho de Mateus que o próprio Jesus vai nos dizer assim: ide pelo mundo inteiro e anunciar a toda a criatura, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse compromisso de levar e anunciar o reino de Deus é meu, é seu, é de todos nós. Não é só do padre, não é só da catequista, não é só do bispo, nem do papa, mas de todos nós batizados. E aonde nós devemos evangelizar? Começando pela nossa casa, os nossos filhos, os nossos familiares, e depois no ambiente aonde quer que nós estejamos, seja no nosso local de trabalho, seja no nosso local de lazer. Nós aqui devemos ser testemunha. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e sede minhas testemunhas. E nós devemos ser testemunha de Cristo em todos os lugares. Não é só quando nós estamos aqui na igreja. Quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos professando a nossa fé, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos abastecendo a nossa fé, para que, saindo daqui alimentados, fortalecidos, nós podemos ser testemunha no mundo lá fora, aonde quer que nós estejamos. É difícil? É. Ninguém disse que é fácil, mas pela ação do Espírito Santo, nós podemos. Não é pela minha força, pela sua força. Apenas pelas nossas forças nós não conseguimos muito pouca coisa ou quase que nada. Mas quando nós deixamos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, age em nós, as maravilhas acontecem. Porque não somos nós que realizamos, mas sim o próprio Espírito Santo. Nós somos apenas meramente instrumentos, né? Se nós pegarmos um violão daquele ali e deixar ele sozinho ali, nós não vamos ouvir nenhuma melodia dele. Mas quando nós temos alguém que toca muito bem, e ali nós ouvimos belas melodias, né? Que nos encantam, que nos enchem de alegria. Então assim somos nós somos apenas instrumentos. O Espírito Santo é que age em nós, é Ele que faz com que a obra e o reino de Deus aconteça no meio de nós. E nós vimos também na igreja um dom específico. Alguém tem o dom de cantar, alguém tem o dom de vir aqui fazer uma leitura, alguém tem o dom de pegar o microfone e pregar. Ah, mas eu não consigo fazer nada disso. Mas eu tenho o dom que eu posso vir aqui e arrumar uma toalha no altar. Eu tenho o dom que eu posso vir aqui e preparar toda a igreja, limpar a igreja, limpar os bancos, para que tudo esteja preparado para que quando todos chegarem esteja tudo em ordem. Cada um de nós temos um dom específico e a qual nós devemos colocar a serviço da igreja. Nós não podemos nos fechar diante dos nossos dons e dos nossos talentos, porque quando nós nos fechamos, nós estamos como naquele evangelho, enterrando um talento. E esse talento não é meu e não é seu, é um talento de Deus, do Espírito Santo. Ele apenas nos concede para que nós possamos nos colocar a serviço. Nós devemos nos colocar a serviço de toda a igreja, para que aconteça a construção do reino de Deus no meio de nós.
Quando nós nos tornamos fechados, às vezes por preguiça, às vezes por medo, nós estamos sendo como aqueles discípulos que estavam lá fechados com medo. Mas nós devemos ser encorajados, porque nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo, e esse Espírito Santo deve nos impulsionar a nos colocarmos ao serviço. Por isso nós devemos deixar o medo, a preguiça, a incerteza de lado e nos colocarmos como somos, instrumentos, porque o restante o Espírito Santo vai fazer, ele vai agir. E na leitura do Evangelho, nós vimos o próprio Jesus prometendo aos apóstolos. Quando ele chegou, os apóstolos estavam ali fechados, Jesus se apresentou no meio deles, mostrou-lhe as mãos e os pés, ferido pelos pregos, e mostrou o lado e disse: sou eu. E eles se alegraram ao verem o Senhor. E ao verem o Senhor, Jesus disse: a paz esteja com vocês. Caros irmãos e irmãs, essa paz que nós tanto precisamos, nós todos precisamos dessa paz. Essa paz que o mundo inteiro precisa, e só vem de Jesus. Ele disse: a paz esteja com vocês. E essa mesma paz está no interior do nosso coração. Todos os homens e mulheres têm essa paz. Só que muitas vezes nós vamos nos fechando no nosso coração. E essa paz vai ficando tão fechada no nosso coração, que o nosso coração começa a aparecer tantos outros tipos de sentimento. Às vezes de raiva, às vezes de ressentimento, às vezes de invejas, e tantos outros que aparecem, é onde nós vemos um mundo tão cheio de violência, um mundo tão cheio de coisas do mundo, realmente, literalmente, e o que está realmente precisa acontecer, que é a paz que vem do próprio Cristo, ausente. Mas essa paz nós devemos trabalhar para que o nosso coração vá se abrindo cada vez mais e as outras coisas, as maledicências, falta de fé, falta de amor, vá desaparecendo do nosso coração, para que essa paz vá tomando conta do nosso interior, do nosso coração, para que nós possamos assim transmitir ao mundo. E aí, depois de dizer tudo isso, ele ainda soprou mais uma vez sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E depois de dizer tudo isso, o que ele disse ainda mais para os discípulos? Ide, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele transmitiu-lhe a paz, ele transmitiu-lhe o Espírito Santo, mas ele disse: agora vocês não podem ficar fechados. Vocês têm que ir para o mundo, anunciar o reino de Deus, fazer com que as maravilhas de Deus aconteçam em todos os cantos do mundo. Ide, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E hoje, caros irmãos e irmãs, quem são os enviados de Deus? É eu e você, todos nós. Nós somos enviados a anunciar o reino de Deus. Como eu já dizia, aonde quer que nós estejamos. Não significa que nós temos que pegar uma Bíblia e ficar nas esquinas ou nos pontos de ônibus aí pregando. Não. Mas de que forma? Com o nosso exemplo, com a nossa palavra. Nós podemos ser, sim, evangelizadores, de levar uma palavra de conforto para aquele que mais precisa. Levar o nosso ombro amigo para aquele que está precisando de um consolo. Peçamos a Nossa Senhora, ela que foi a primeira discípula missionária, ela que foi a primeira a se encher do Espírito Santo, quando ela foi concebida, que o Espírito Santo diz: o Senhor está contigo. Então ela também nos ajude e nos inspire a sermos cheios do Espírito Santo, para levar esse mesmo Espírito Santo, levar a paz e o amor de Cristo a todos aqueles que mais precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.